Você já parou para pensar que a imagem que nós temos da Última Ceia provavelmente foi inventada por um pintor renascentista italiano e que nunca pisou no Oriente Médio? Pensa comigo naquela mesa longa, todo mundo sentado do mesmo lado, olhando para frente, quase que como se estivesse posando para uma foto, né? O pão branquinho, o cálice de ouro, uma imagem bonita e um tanto quanto higienizada, muito segura, na verdade. Mas a verdade histórica, teológica e exegética sobre o que de fato aconteceu naquela quinta-feira à noite e o que culminou na sexta-feira à tarde é tudo menos segura. Olha, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a esse nosso espaço de reflexão. Eu sou Alan Gentil e hoje nós vamos começar uma jornada de 3 episódios. Nós vamos fazer um especial de desconstrução da Páscoa. Calma, não é uma desconstrução para destruí-la, mas para resgatar ela dessa prisão de moralismo barato religioso e dessa teologia de feira que jogam em cima dela durante tanto tempo. Nós vamos olhar para a Páscoa como um evento político, espiritual e também cósmico, mais subversivo do que aquilo que a gente está acostumado a ouvir. Não vai ser um feriadinho de chocolate, não vai ter coelhinho da Páscoa, não vai ser também uma transação jurídica onde Jesus paga uma dívida com Deus irado. Tudo aquilo que você ouviu falar, você não precisa descartar, mas você pode considerar coisas novas. Hoje, nesse nosso primeiro episódio, nós vamos falar sobre a ceia que o cristianismo esqueceu e sobre o dia em que o próprio Deus experimentou, acredite se quiser, o ateísmo. Para entender o que Jesus estava fazendo naquela mesa, a gente precisa dar alguns passos atrás, bem mais atrás do que muitos teólogos fazem, antes mesmo de Moisés, antes mesmo do Egito. A maioria dos cristãos acredita que a Páscoa, ou o Peshá judaico, nasceu no Egito na noite da 10ª praga. Mas a antropologia cultural e a exegese histórico-crítica mostram para a gente um cenário bem mais antigo e fascinante. O Peshá, ou Pessar, como alguns pronunciam, não tinha nada a ver com faraós ou impérios em primeira perspectiva. Ele era um ritual de primavera praticado por pastores seminômades muito antes de Israel existir como povo e nação. Quando chegava a primavera, esses pastores precisavam mover os seus rebanhos para novos pastos. E no mundo antigo, a noite era o momento crucial. Era quando, na crença deles, a cortina entre o mundo humano e o mundo espiritual se abria. Era quando os demônios atacavam, assim criam eles. Então, o que esses pastores faziam? Eles pegavam um cordeiro, sacrificavam à noite e passavam o sangue nas estacas das suas tendas. O sangue no mundo antigo era símbolo de força vital, era vida. E eles usavam a vida para bloquear a entrada da morte. Isso é um ritual chamado de rito apotropaico, uma palavra grega que significa afastar o mal. Eles estavam se protegendo de uma entidade que os textos mais antigos chamam de Mashit, ou o destruidor. A palavra Páscoa, originalmente, não significava passar por cima, significava proteção, como o profeta Isaías usa no capítulo 31, verso 5. Olha só que interessante. Deus protegerá Jerusalém. Ele a poupará e a livrará. A palavra hebraica ali é pechar. E por que eu estou te contando isso? Porque a Bíblia é um livro, um compêndio de livros genial. Quando os hebreus são escravizados no Egito, a narrativa bíblica pega esse ritual pagão, antigo, de pastores assustados no deserto e historiciza ela. Ele dá um novo significado para essa história. O sangue na porta não é mais para afastar um demônio do deserto. O sangue na porta agora é um sinal de resistência política, espiritual contra o maior império da Terra. O Egito ali é o que os Estados Unidos são hoje, a superpotência. O faraó era considerado um deus encarnado, mais ou menos como Trump se acha, né? E o Deus de Israel, Yahvé, diz: peguem o Deus deles, porque o carneiro era sagrado no Egito, matem, assem e comam. E coloquem o sangue na porta para mostrar que vocês não pertencem mais ao faraó. Agora vocês pertencem a mim. Palavras de Deus.
A Páscoa judaica nasce como um ato de insurreição. É a declaração de independência de um povo que se via escravizado. E é exatamente essa refeição que Jesus está comendo com os discípulos naquela quinta-feira à noite. Não é uma ceia qualquer, você entende a ligação? É o seder do Pechar. A tradição judaica, registrada na Mishnah Pesachim, no capítulo 10, diz assim, ó: em cada geração, o homem é obrigado a ver a si mesmo como se ele próprio estivesse saindo do Egito. Presta bem atenção nisso. A Páscoa não era um memorial nostálgico. Não era um vamos lembrar do que aconteceu com os nossos tataravós. A palavra grega que o Novo Testamento usa quando Jesus diz fazer isso em memória de mim é anamnesis. Anamnesis não é olhar para o passado. Anamnesis é trazer o evento do passado para o presente com tanta força que ele altera a realidade do agora. Tem um teólogo católico muito interessante que se chama Johann Baptist Metz. E o teólogo Bruce Morrill chamam isso de memória perigosa. E por que essa memória é perigosa? Porque quando você senta à mesa e lembra que Deus liberta escravos, que Deus derruba impérios, que Deus ouve o grito dos oprimidos, minha amiga e meu amigo, aí você não consegue mais aceitar a opressão do presente. A memória da libertação passada julga a escravidão do presente e propõe a rebelião contra ela. Quando Jesus pega o pão e diz: esse é o meu corpo, e ele pega o cálice e diz: esse é o sangue da nova aliança, ele não está reproduzindo um rito que a gente reproduz hoje na igreja. Ele está subvertendo o ritual mais sagrado de Israel. É como se ele estivesse dizendo assim, ó: o novo Egito é Roma, o novo faraó é César, e a nova libertação não vai acontecer matando os primogênitos dos nossos inimigos. A nova libertação vai acontecer através do meu próprio corpo quebrado, despedaçado. Como é lindo, né? Ler o texto bíblico tendo Jesus como chave hermenêutica. Um abraço, Caio Fábio. E olha só, voltando aqui, né? Repare nos elementos que Jesus escolhe. Ele não escolhe o caviar do Império Romano, né? A iguaria. Ele escolhe pão e vinho. Os elementos mais básicos, mais comuns, mais cotidianos da dieta do camponês mediterrâneo do primeiro século. O pão, que era fruto do trigo esmagado, o vinho, fruto da uva pisada. O corpo de Cristo é como o trigo que precisa ser moído para alimentar o mundo. O sangue de Cristo é como a uva que precisa ser esmagada para alegrar o coração humano. A salvação não vem de cima para baixo, como um espetáculo de poder mágico, como um Cirque du Soleil. A salvação vem de baixo para cima, na materialidade da vida, no suor do trabalho, na partilha do alimento. Jesus está transformando a mesa em um manifesto político e teológico. Ele come com traidores, com covardes, com prostitutas, com cobradores de impostos. Ele cria uma comunidade de iguais em um mundo que naquela época já era obcecado por hierarquia. A mesa de Jesus era escandalosa justamente porque era radicalmente inclusiva e não exclusiva, como tantas mesas são hoje. Em uma sociedade onde você só comia com pessoas do seu próprio nível social, da sua própria pureza ritual, da sua própria partilha religiosa, Jesus fazia o contrário. Ele sentava com impuros, com pecadores, com os marginalizados. Ele quebrava as barreiras invisíveis que separavam as pessoas, percebe? A ceia é um ensaio geral do reino de Deus. E é muito interessante porque a palavra no grego, no Novo Testamento, para hospitalidade é filoxenia. É literalmente a junção de dois termos, amar o estrangeiro ou amar o diferente. E a pergunta que fica para nós é essa: quem é que senta na nossa mesa? A nossa mesa ela é um reflexo do reino de Deus, onde há lugar para todos, ou ela é um reflexo do império, onde só entram os que podem pagar, os que pensam como nós, os que se vestem como nós? Percebe? A ceia esquecida é a ceia da inclusão radical. É a ceia que desafia a gente a olhar para o outro não como uma ameaça, mas como um irmão, não como um concorrente, mas como um companheiro de jornada. E tem um detalhe muito interessante que pouca gente percebe e ressalta, né? O teólogo luterano Joaquim Jeremias,
no seu estudo sobre as palavras eucarísticas de Jesus, demonstrou que a ceia acontece em um contexto de traição. Jesus sabe, ele é completamente consciente que Judas vai entregá-lo. Ele sabe que Pedro também vai negá-lo, ele sabe que todos vão fugir e mesmo assim ele parte o pão com eles. Ele não exclui nem os traidores da mesa. Ele não faz nem sequer um teste de fidelidade antes de servir o vinho. Isso é perturbador para a nossa lógica religiosa. A gente constrói igreja onde você precisa provar que é digno antes sequer de participar da comunhão. Você precisa estar em dia com o dízimo, você precisa ter doutrina correta, em muitas igrejas você precisa ser batizado, precisa provar a moralidade, a sua vida pública moralmente para o pastor. Mas a mesa de Jesus era o oposto disso. A mesa de Jesus era o lugar onde os indignos eram acolhidos, onde a graça precedia a moral, onde o amor vinha antes da correção. Fala para mim, nos rituais hoje de participação de Santa Ceia de várias igrejas, o que é que eles propõem? Que você seja moralmente correto e batizado antes mesmo de poder participar. Faz sentido isso com a ceia de Jesus numa boa? Tem um teólogo escocês chamado William Barclay que costumava dizer que a porta da igreja devia ser larga o suficiente para que qualquer pessoa pudesse entrar e que o altar deveria ser baixo o suficiente para que qualquer pessoa pudesse se ajoelhar. A ceia de Jesus era exatamente assim, sem porteiros, sem seguranças, sem crachá de acesso. E quando Jesus lava os pés dos discípulos, um ato que no mundo antigo era reservado aos escravos mais baixos da hierarquia doméstica, ele está invertendo, virando de ponta cabeça a pirâmide social. O líder ali serve, o mestre se ajoelha, o rei lava os pés dos súditos. Onde é que a gente viu isso na história humana? Isso era tão escandaloso que Pedro recusa, você lembra disso? Ele não consegue sequer processar essa inversão. E Jesus responde: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. A participação no reino exige, ela pede a aceitação da vulnerabilidade. Você tem que se deixar servir e tem que servir. Ela exige o abandono da ilusão da autossuficiência. Só que a mesa da quinta-feira nos leva inevitavelmente para a cruz de sexta-feira. E aqui a teologia cristã cometeu um dos seus maiores erros. A gente higienizou a cruz. A gente transformou a cruz numa joia de ouro que a gente pendura no pescoço. A gente criou teorias jurídicas complexas para explicar que Deus estava muito ofendido com o nosso pecado e que a única forma de acalmar a ira de Deus era torturando e matando o próprio filho. É quase uma espécie de abuso infantil cósmico. É um modelo teológico que está tão incrustado, tão presente na nossa mente, que a gente nem questiona. Mas os evangelhos contam uma história bem mais sombria, mais densa e ainda mais perturbadora que revoluciona essa percepção nossa. Quer saber um pouco mais profundamente sobre isso? Eu convido você a continuar por aqui, porque no próximo episódio nós vamos abordar essa temática de uma forma bem mais profunda. Mas antes de você ir, deixa eu te falar uma coisa importante. Eu sei que às vezes os estudos nas igrejas oficiais muitas vezes partem sempre de reproduzir mais do mesmo. É quase que um viés de confirmação, reforçar aquilo que a gente já aprendeu para que a gente possa defender as doutrinas daquela denominação. E muitas vezes nem as respostas são adequadas e conseguem saciar a nossa vontade de aprofundamento, né? Então eu quero te fazer um convite. Existe um lugar, uma plataforma online de estudos que eu criei para que nós pudéssemos caminhar juntos. Ela se chama Espiritualidade Gentil, é um espaço plural com pessoas de várias matrizes religiosas diferentes. Tem pessoas do cristianismo, protestantismo, catolicismo, tem agnósticos, ateus, gente do espiritismo, da Umbanda, todo mundo interessado em caminhar numa espiritualidade livre, que não ofende quando pergunta e que não é demonizado quando questiona. Se para você faz sentido, eu convido você a clicar no link para que você tenha acesso a todas as possibilidades de se tornar um membro, fazer a sua assinatura e conhecer mais de 200 aulas, séries novas todo mês, em áudio, em vídeo,
convidados especiais e uma comunidade de pessoas muito, mas muito especiais do mundo inteiro que caminham conosco. Espero por você.